Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer em reação aqui um corte comentando tudo sobre o jogo, né? Entre Palmeiras e Fluminense, Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante. Vamos ver aqui que a imprensa do Jogo Aberto falou um pouquinho, também outros comentaristas. Então, sem mais enrolações, chega agora aí galera com o vídeo. E quem inicia o palpite é vocês, cara. Eu? Em Minas, você sabe que o maior de Minas se chama Cruzeiro, né, Rê? Então o Cruzeiro vence a partida pra nossa beluguinha aqui ficar um pouquinho quieta, tá? Não, pelo amor de Deus. 2-0 cabuloso. Marco. Depois do grande jogo, como o do Corinthians, baixa a poeira e perde o outro. Cruzeiro 2-1. Capelanes. Do Azinhaca, me venderam o Super Cruzeiro, tô esperando até agora. 0-0. Uia! Chico Garcia. Eu não queria concordar com o Everton nem com o doutor, mas é isso. Como essa galera do Corinthians escolhe o jogo pra jogar, ganharam o clássico e vão perder. 2-0 Cruzeiro. Cicinho. Ele não escolhe, não. É limitado. 4-1 Cruzeiro. Nossa, pai. Edu Dracena. O Cruzeiro vai atropelar. 3-1. 2-1 pro Cruzeiro. Até você aí, com cheiro de naftalina e tudo. Não nego. E cheiro de fralda cheia também. E o palpite interessante, aí só segunda, né? Só segunda. Segunda. Palpite, segunda-feira, palpite. Deu tempo de fazer ainda Palmeiras e Fluminense, São Paulo e Juventude. Há 4 jogos para o fim do Brasileirão, 8 dias para a final da Libertadores, o Palmeiras vive uma sequência sem vitórias. Pois é, o vice-líder do Brasileirão não vence há 3 jogos, são 2 derrotas e o empate sem gols com vitória na última partida aqui no Allianz Parque. O Verdão fez uma força-tarefa para contar com os seus jogadores convocados nessa partida de quarta-feira, mas os esforços foram em vão com o empate. O Alviverde não conseguiu reassumir a liderança, mesmo com o tropeço do primeiro colocado, o Flamengo. É verdade que Abel Ferreira não contou com força máxima para valer, já que os atletas voltaram às pressas das suas seleções e com um desgaste físico, como disse Abel Ferreira. E esperar e rezar muito para que eles não se lesionem, né? Portanto, é uma decisão. Se os meter de início, vou ter que os tirar. É uma decisão de os poder meter a seguir. É dessa maneira que eu penso. São jogadores que alguns deles chegaram em cima do aquecimento hoje. Se para vocês isso é normal, para mim não é. O Palmeiras voltou a treinar neste feriado, já de olho na sequência do Brasileirão. Os selecionáveis serão melhor avaliados até essa sexta-feira e o Verdão agora vira a chave, tem mais um jogo em casa para correr atrás do líder. Encara neste sábado o Fluminense, mesmo clube que bateu o Flamengo durante a semana. No último confronto entre as equipes, no primeiro turno, o Alviverde levou a melhor lá no Maracanã. Triunfo por 2-1 com gols de Vitor Roque e Maurício. Os dois podem, inclusive, estar em campo novamente neste sábado, mas o Verdão tem uma baixa de peso. Não vai poder contar com o Andrés Pereira, que foi expulso depois do jogo contra o Vitória. Nesse confronto, o Verdão quer voltar a embalar, por fim a má fase, e Abel Ferreira já mandou o recado. A responsabilidade de estarmos na posição que estamos no campeonato é nossa. Mas só me engana quem eu quero que me engane. O que ele quis dizer, o Abel, hein? Só me engana. Porque eu quero que me engana. Não entendi essa, não. Bom, vamos dar um... Como você responde essa brilhante enquete que está aí no ar? Primeiro, quem está em situação, quem cai mais rendimento? E faço uma segunda pergunta. O que acontece com o Palmeiras? Já respondeu, então. A sua enquete, assim, pra mim, eu tô ruim pra falar. Não, tô contrariando em relação à parte do resultado, acho que o Juca também concordou, não tem comparação, é muito mais normal o Flamengo perder do Fluminense do que o Palmeiras ter perdido ponto contra o Vitória dentro de casa. Nesse ponto não há comparação. Fato é que no final da rodada o Palmeiras diminuiu 1 ponto pro Flamengo, mas ainda assim não dá pra gente tirar o peso do resultado ruim do Palmeiras no Allianz Parque. Quando a gente analisa a queda de desempenho das últimas partidas, eu acho que o Palmeiras ele tem só 1 ponto em 9, isso é algo que chama a atenção, mas uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha em relação ao Flamengo é a questão física. O Pedro já foi, né? Já muito difícil, né, que ele esteja em condições de jogo, o Felipe Luiz deu uma entrevista falando isso. O Jorginho está voltando agora depois de mais um período afastado. O Saúl vira e mexe, precisa ser poupado, está suspenso agora. O De La Cruz está com problema no joelho.
A gente tem o Léo Ortiz que não sabe quando que vai voltar, eu esperava que ele fosse voltar, talvez volte agora no final de semana. Aí tem lá o João Vitor, que sofreu um pouco, mas não na parte física. Enfim, o Flamengo me chama a atenção por esses pontos físicos que, por enquanto, o Palmeiras ainda não está sofrendo. Então, eu fico na dúvida de como vai ser essa reta final, com o jogo sábado, terça, viagem e outra final no sábado. Então, o desempenho, se a gente olhar as últimas 3 partidas, o raio-x, o Palmeiras é pior do que o Flamengo. Mas projetando, a gente vai ter que ver qual vai ser a resposta do Flamengo dentro de campo nesse aspecto físico. O Palmeiras, eu tenho que ver uma resposta tática, técnica, porque o Palmeiras está muito abaixo. Muito abaixo. Contra o Vitória, jogou muito mal. Pode falar, Trajano. Não, eu acho que tem que analisar também o lado psicológico da porque uma derrota na decisão da Libertadores pode ser um abalo terrível para os jogos restantes do brasileiro. Não, aí é uma questão psicológica. Essa reta final tem uma questão muito... A gente não sabe como o Flamengo e como o Palmeiras vão escalar o jogo na terça-feira. Como eles vão pôr, qual time eles vão colocar. Como os jogadores que entram em campo vão entrar para terça-feira para jogar o sábado a disputa. E como eles voltam? O time feliz, o time vai estar na feliz, ressaca? outro infeliz, outro mordido, outro não mordido. O que resta pra gente? Ganhar o brasileiro? Ou, escuta, não, ganhamos a Libertadores, vamos ganhar também o brasileiro. Quer ver, ter um jogo decisivo da Libertadores, meio pro fim, faltariam 2 rodadas, 3 rodadas, é a chave do mistério. É a chave do mistério. Terça-feira a gente estava aqui, o Rodrigo Matos deu a definição do campeonato de sobrevivência, né? Porque é um campeonato de sobrevivência para os dois. O Cruzeiro poderia tentar entrar nessa se tivesse vencido ontem. Porque o Cruzeiro vence ontem. O Palmeiras tropeçar contra o Fluminense não é nada anormal do que a gente está vendo. E o Bragantino subindo, se de repente o Bragantino arranja um empate com o Flamengo e o Cruzeiro vencesse as duas, estava totalmente na briga. Olha, o Cruzeiro não entra nem na enquete, viu? E aí acabou deixando de lado. Mas o Palmeiras, para responder um pouco da sua pergunta, o Palmeiras fez um primeiro tempo horrível, escalação com alguns pontos que não funcionaram. Eu entendi a tentativa do Abel de reproduzir mais ou menos o modelo do time que foi contra a LDU, mas o Bruno Fux de lateral direito não funcionou, o Bruno Rodrigues no ataque perdeu o gol que não poderia perder, o Veiga teve uma chance de fazer um gol de rebote e não fez. Praticamente nada funcionou no Palmeiras, tem uma exceção, que é o Alan. O Alan jogou bem, buscou jogo, criou, driblou, foi pra cima. É a única parte do Palmeiras que a gente pode elogiar nesse jogo contra o Vitória. Precisa melhorar muito para receber o Fluminense, que vem num momento muito melhor também em relação ao Palmeiras. A gente não sabe como que o Abel vai usar essa reta final. Sabe qual a sensação que me dá? E eu acho que às vezes a gente esquece disso, tanto em relação ao Palmeiras como em relação ao Flamengo. Primeiro, o desentrosamento é óbvio. Mas o desentrosamento, você pode dizer, não, mas peraí, mas os dois formaram elenco sabendo que tinham tantos campeonatos, então os treinadores têm a obrigação de manter esses jogadores que são alternativos entrosados. Mas a minha sensação é que o esfacelamento dos times faz com que o time vire um time de zumbis. Então é isso, galera. Chega mais um fim. Vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. Vimos aí a imprensa repercutindo tudo sobre o Verdão, né? Que tem um jogo amanhã importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, que venceu o Flamengo. E nesse jogo aí vai ser um jogo que pode decidir tanto se o Fluminense pode ir para a Libertadores, como se o Palmeiras continua brigando com o Flamengo até o final. Então, sem mais enrolações, valeu, galera, e até o próximo vídeo.